Tudo bem, pessoal? A gente vai fazer uma pequena revisão do que a gente viu agora durante o bimestre, tá? Lá no começo do bimestre a gente viu sais, a terceira função inorgânica. A gente viu que sais substâncias orgânicas, tá? E como toda substância iônica, a temperatura ambiente geralmente são sólidos, tá? Tem raras exceções, mas todos os sais são sólidos a temperatura ambiente, todos, tá? Um exemplo disso é o sabão sal, nosso sal de cozinha, tá? Detergente, certo? São detergente, sabão em pó, não detergente, são exemplos de sais, tá? Grande maioria apresenta um sabor salgado, tá? Existem exceções. E pode ser obtido pela reação de neutralização entre um ácido e uma base. Então, qual que é a definição, pessoal? Sal tem duas definições. Primeira delas é o produto da reação de neutralização de um ácido e uma base, tá? Juntamente com a água. Essa é uma definição. E a outra a Arrhenius é uma substância inorgânica que em solução aquosa libera um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do H-, como é o caso aqui, ó. Coloquei em água, liberou um cátion e um ânion. Cátion diferente do H+, e ânion diferente do H-, certo? Classificação, nós temos os sais normais, tá? E os sais ácidos ou hidrogenossais, que tem hidrogênio ácido na estrutura, como está colocado aqui. Nós também temos os hidroxissais, que tem hidroxilas na estrutura, tá bom? Esses são exemplos de hidroxissais. A gente viu também que também pode ser sais hidratados, aqueles que têm águas na estrutura, tá? Moléculas de água. E a molécula de água está no final da estrutura aqui, como H2O, tá? Pessoal, essas são as classificações de sais. Depois a gente viu a nomenclatura. E a gente viu que a nomenclatura é o nome do ânion, o nome do ânion, tá? A nomenclatura mais comum, o nome do cátion. Então, olha, fosfato de ferro. E aí eu tenho o NOx no finalzinho, tá? Coloca o NOx dele no final. Fosfato, a carga, desculpa. Fosfato de ferro. No segundo caso, fosfato de ferro 3. Essa é a nomenclatura. No nosso caso, cloreto de sódio, porque é NaCl. Ó. Nosso sal é esse daqui, ó. Sal de cozinha, NaCl. Na fórmula vem primeiro o cátion e depois o ânion. Só que no nome a gente dá o nome contrário. Primeiro o ânion, cloreto, e o nome do nosso cátion, que é o sódio. Cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha. E aqui vai, ó. Por exemplo, esse sal aqui, esse primeiro aqui é o bicarbonato de sódio, porque esse é o ânion bicarbonato e esse é o ânion sódio, o bicarbonato de sódio, tá? Então assim por diante, tá bom? Pessoal, a gente viu depois os óxidos, certo? Vamos lembrar lá. Óxidos são compostos que têm oxigênio na estrutura, mas que são binários, tá? Binários. Dois elementos e que o oxigênio é mais eletronegativo. Essa é a definição de óxido, tá bom? Eles sempre vão ter essa fórmula. Primeiro o elemento, depois o oxigênio. Se esse elemento for um metal, vai ser um óxido iônico. Se esse elemento for um ametal, vai ser um óxido molecular ou covalente, tá? Dentro desses óxidos, a gente tem duas classificações principais, tá? Óxidos básicos são aqueles os iônicos e que em água reagem com água formando bases. Básicos porque em água reagem com água formando bases. E também eles reagem com ácidos formando sal e água. Tá? Exemplo aqui, ó, óxido de sódio, óxido de cálcio. Óxido de cálcio é o nosso cal de construção. Ele é um óxido básico porque se reagir com água forma hidróxido de cálcio. Então é um óxido básico. Aqui outros exemplos. Óxido ácido são os óxidos covalentes, aqueles que em contato com água formam ácidos, tá? Ou também quando reagem com bases formam sal e água. Como aqui está dizendo, esses óxidos aqui muito presentes na chuva ácida, como a gente falou mais para frente, eles reagem com água formando ácidos, tá bom? E reagem com bases formando sais. Nós temos esses três caras que são chamados de óxidos neutros, porque eles não reagem com ácido, com base nem com água. CO, N2O e NO. São os três óxidos neutros, tá bom? Como que a gente dá o nome para eles? Depois a gente viu. Nomenclatura. Os iônicos é só óxido de o nome do metal. Só isso, tá? Nos moleculares é mais complicado. Nos moleculares a gente tem que indicar a quantidade de oxigênios. E no caso do segundo elemento, quando é um número diferente de 1, tem que indicar. Então, a mono de tri para indicar que tem 1, 2 ou 3 oxigênios. No caso do elemento, mesma coisa. Então, olha, NO tem um elemento e um oxigênio monóxido, e aqui é um elemento
a gente já poderia chamar de mononitrogênio, mas quando é um só, a gente coloca só nitrogênio, monóxido de nitrogênio. No segundo caso, 2 oxigênios, dióxido, 1 nitrogênio só de nitrogênio. Nesse terceiro caso aqui, 1 oxigênio, monóxido de N2, são 2 nitrogênios, então de monóxido de dinitrogênio. No último caso aqui, 5 oxigênios, pentóxido de quantos nitrogênios? 2 de nitrogênio. Pentóxido de dinitrogênio, tá bom? Beleza? A gente estudou isso aqui, isso aqui foi o final do estudo das funções inorgânicas, né? Sais e óxidos. Depois a gente começou a estudar a questão das substâncias. A gente viu que a gente tem substâncias naturais e sintéticas. Algumas substâncias orgânicas naturais a gente tem no nosso dia a dia na forma de shampoos, óleos, loções, cremes, sabonetes, tá? Algumas essas orgânicas, inorgânicas, metais como ouro e prata, tá? Mas existem as sintéticas. Um exemplo mais claro é plástico, né? São isso. Alguns metais, alumínio, ferro, também são cobre. Eles não são substâncias naturais. A gente não vai encontrar eles naturalmente no nosso mundo. Como está dizendo aqui, a gente tem que pegar os minérios e transformar eles nesse daqui. Outro exemplo é o bronze também, tá? E também outras que são mistos de orgânicas e inorgânicas, tá? São sintéticas, como aqui, detergente, não existe na natureza, sabões, tá? Aqui, espuma de barbear também é um tipo de detergente, também eles não são naturais. Borracha sintética, nós temos a borracha natural, que é de seringueira, mas essa aqui, nessa maneira aqui, ela é um derivado do petróleo, então ela não existe naturalmente. Plásticos, tá? São todos eles, como a baquelite, que é um termo fixo que é usado nas tampas de panela, ou em o telefone antigo, algumas tomadas também eram usadas como baquelite. E aqui os plásticos que a gente tem no nosso dia a dia, né? São outros tipos da própria sacolinha, entre outras coisas. No carro tem bastante plástico, são substâncias sintéticas, produzidas a partir do petróleo, tá? A gente viu que tem uma classe de substâncias que a gente usa muito em casa, que é o domínio sanitários, tá? Que são exemplos daqueles produtos utilizados a higienização, desinfecção ou desinfestação em nossas casas, como sabão em pó, sabonete, detergente, cola, desinfetante, pesticida, amaciante de tecido, cera, água sanitária, são todos domínios sanitários. A gente viu que eles são muito importantes, mas a gente sabe usar eles, que eles podem ser tóxicos, tá? Aditivos alimentares, a gente viu também que é uma classe de substância sintética muito utilizada no nosso dia a dia, tá? Que a gente usa para conservar alimentos, principalmente, tá? Mas a gente utiliza também como agente de cor para a coloração, textura, sabor, conservantes, conservadores, tá? E outros, tá? Então, são muito utilizados nos nossos alimentos. Eles são importantes, tá? Eles fazem com que o alimento dure mais tempo. Também tem isso, tá? Além de deixar ele mais apetitoso por cor, por textura, por sabor, por cheiro, eles também têm essa função. Tá? Mas a gente viu que todas essas substâncias, se não forem utilizadas de maneira adequada, a gente vai provocar poluição no meio ambiente, tá? Seja por plásticos, tá? E a gente viu que poluente é qualquer material que atingir determinada concentração contamina o solo, água ou ar, os principais, né? E nós temos exemplos claros desses 3 tipos de poluição. Na água, como ali está mostrado com corante, mas também pode ser esgoto. No ar, por fumaça, e o solo, que é uma contaminação mais invisível, mas que tem, tá? Um exemplo de contaminação de água, a gente tem muito nos rios e mares, fezes, urina que vem de esgoto, resíduos industriais, detergente, inseticida das grandes plantações e outros materiais que poluem muito a água, tá? Aqui demonstrado. São sérios problemas. E por último, pessoal, a gente viu as radiações, tá? Radiação é qualquer coisa emitida pelo núcleo de um átomo. E a gente viu que as 3 principais radiações são os raios alfa, beta e gama, tá? Os raios alfa são partículas grandonas de carga positiva, tá? Número de massa igual a 4, número atômico 2. 2 cargas positivas. A beta são cargas negativas, são elétrons. A partícula alfa ela não consegue atravessar uma folha de papel. A beta não consegue atravessar a nossa mão. E por último, a gente viu a partícula gama, que são extremamente nocivas. Então, são ondas eletromagnéticas. Aí consegue atravessar paredes e tal. Para aplicar, ela tem que ser alguns metros de concreto ou cerca de 4, 5 centímetros de chumbo. Então, é bem difícil. E elas conseguem interagir com o nosso DNA e provocar mutações nas nossas células, certo?
E a gente viu as leis da radioatividade, que quando um átomo emite partículas alfa, o número atômico diminui em 2 unidades, então ele vira outro elemento, e o número de massa diminui em 4 unidades, como está esse exemplo aqui. E na partícula beta, o número atômico o átomo emite um elétron, então o número atômico aumenta em 1 unidade. Então, um exemplo claro, muito simples, que a gente está emitindo a este momento essa radiação, é do carbono 14 transformando em nitrogênio. Olha, o número atômico do carbono aumenta em 1 unidade. Então, ele era carbono, quando ele aumenta em 1 unidade, vira nitrogênio. Tá? Veja um exemplo claro. A gente emite muito essa radiação. Não muito, mas é um exemplo comum. Tá? E por último, a gente viu fusão e fissão nuclear. Fissão nuclear é a separação do núcleo grande em núcleos menores, com emissão de nêutrons e energia, que acontece na bomba atômica, né? São átomos grandões que se separam ao meio. E a fusão é o contrário, são átomos pequenininhos que se juntam. E você precisa de mais energia para fazer isso, que acontece nas estrelas, ou que seria na bomba de hidrogênio também. Mas é um exemplo claro nas estrelas, são átomos pequenininhos que se juntam, formando átomos maiores, também liberando uma grande quantidade de energia. Tá bom? Então, assim, pessoal, era uma visão rápida dentro do tempo que eu tinha. Qualquer dúvida, entre em contato que a gente conversa. Tá bom, galerinha? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.